Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Deixe Vivo Talks, Conversas Inspiradoras, o podcast do Instituto Deixe Vivo. Essa primeira temporada estamos falando sobre histórias de transplantes e é um oferecimento da Takeda. Eu sou a Giovana Fiore, sou transplantada renal e fundadora do Instituto Deixe Vivo. Aqui comigo temos duas convidadas maravilhosas hoje, transplantadas renais, que vão contar as histórias inspiradoras delas. Malu, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Vani, seja muito bem-vinda também. Obrigada, Gi, adorei o convite. Obrigada mesmo. Ah, eu não podia deixar de convidá-las, né? Duas guerreiras aí. Na verdade, eu não gosto muito de falar de guerreira, né? Que fala que a gente não foi pra guerra, né? Não. Ninguém aqui foi pra Segunda Guerra Mundial. Lança, não. Deixa a Xana, né? Xana Guerreira, né? Xana Guerreira, é isso aí. Malu, conta um pouco pra gente a sua história do seu diagnóstico, né? Você que é transplantada renal, mulher, influenciadora, fala sobre doação de órgãos, tá fazendo mestrado, é enfermeira, né? Conta um pouco pra gente como foi essa sua trajetória da descoberta da doença renal. Eu lembro que a gente se conheceu logo nesse comecinho aí, né? Você me contou. E hoje somos amigas, além de transplantadas, né? Mas conta um pouco pra gente, por favor. Bom, eu descobri a doença em 2018. E antes disso, eu tinha acabado de me formar em enfermagem. E descobri um diagnóstico de hipertensão arterial na faculdade. Só que meus rins estavam bem, né? E aí eu tinha conhecimento sobre o assunto, né? Segui a minha vida, fazia o tratamento normal, acompanhamento médico. E fui embora pro Rio de Janeiro para estudar e trabalhar. E logo que eu cheguei, 5 meses depois, eu descobri o diagnóstico de doença renal crônica. No exame que eu fui fazer, não tinha nenhum sintoma, né? E nenhum diagnóstico fechado sobre a doença renal, porque a gente sabe que nem sempre a gente descobre a causa, né? Às vezes não descobre. E aí eu já sabia o que aquilo significava. Então, esse é o preço também de saber, de ser da área da saúde, né? Então, assim que eu descobri, eu já voltei para casa da minha família e foi muito rápido para chegar na hemodiálise, assim. Não deu tempo nem de me preparar emocionalmente para aquilo. Aí eu fui para hemodiálise, fiz 3 anos e 3 meses até chegar do meu transplante em novembro de 2021. Hoje eu sou transplantada renal há mais de 2 anos. E desde do começo eu decidi criar conteúdo, né? Ir pro Instagram, onde eu te conheci, né? Você me inspirou bastante, inclusive. Mas é porque essa rede sempre foi uma troca, né? De ajudar e de ser ajudada. E me motivava a continuar, sabe? Passar pelos desafios, pelo aquele processo de enfrentamento. E falar sobre aquilo sempre foi muito importante pra mim. A comunicação é algo que, né, é terapêutico até pra mim. Então, desde então, eu faço esse trabalho no Diário de Renal. E é isso. Maravilhoso. Eu vou perguntar mais coisas sobre o diário de renal, mas antes eu quero ouvir um pouquinho a Vani. Como foi sua trajetória do diagnóstico até o transplante? Eu sei que foi longa. É longa e eu sou parte do grupo de pessoas que descobriram no susto. Né? Tá. Eu estava com 33 anos de idade em 2008, no auge da minha carreira profissional, estava feliz fazendo curso, né? Mulher bem realizada, estava no momento muito bom da minha vida. E num curso que eu estava fazendo de massoterapia por curiosidade, que não era minha área, a gente brincando, fomos aferir pressão e a minha pressão estava muito alta, estava 17/12. Para mim foi um susto, porque eu não estava sentindo nada, né, naquele momento. Então ficou aquela correria, não, você vai? Eu não estou sentindo nada, absolutamente nada. E foi assim que eu descobri meu diagnóstico, já fui no hospital, no dia seguinte já comecei a fazer os exames, passei por 2 meses de conservador, porque minha creatinina já estava 5,2, eu já estava num índice da insuficiência renal crônica muito alto, e meu corpo não deu sinais, ou ele deu, né, uma coisa que a gente precisa alertar muito, é que às vezes o corpo dá sinais, mas a gente tá na correria do dia a dia, não percebe. Depois que eu fui perceber que meu corpo tinha dado sinais, mas na correria do dia a dia, do trabalho, da vida, mãe, eu não percebi. Então, a gente sempre tem que prestar atenção no nosso corpo, né? Então, eu fui para hemodiálise, né, aos 33 anos de idade, fiz 6 anos e 9 meses, então já completo, já redondo para 7 anos. Por conta
de uma situação minha, né? Porque eu fui fazer o exame com a minha irmã, né? Um ano depois De compatibilidade. De compatibilidade. E eu descobri que eu não poderia receber o rim da minha irmã, que a gente, né, era incompatível. E eu tinha um painel muito alto. Então, para mim, foi eu acho que esse susto foi maior do que o diagnóstico, na verdade. O diagnóstico foi mais fácil de lidar do que saber que eu não poderia receber o rim da minha irmã, que estava disponível, estava disposta a me doar. E aí, passou um tempo, eu descobri um tratamento, né, que é de sensibilização, muitas pessoas já conhecem. Mas, na época, era muito desconhecido, eu não conhecia ninguém que tinha feito, né? Tanto que eu fui a 8ª pessoa no Brasil a fazer esse tratamento. E eu fui na cara e na coragem, fiz o tratamento, consegui eliminar os 2 HLAs que eram, né, contra a minha irmã e consegui baixar meu painel a 0. Que era 96%, era algo... Eu fui a primeira a baixar, consegui baixar o painel dessa forma. E tô aí há 9 anos transplantada, sem intercorrências nessa questão da sensibilização, né? Sem intercorrências nessa questão do tratamento que eu fiz. Que legal, nossa, caramba. A gente usou alguns termos técnicos aqui, eu sempre gosto de... Desculpa. Não, imagina, eu sempre gosto de trazer, né? A gente teve um episódio, você que está acompanhando o nosso podcast, o 2º episódio foi com a doutora Tamires, e ela falou alguns termos técnicos, os significados, né? Mas sempre que a gente traz convidados que também trazem, na nossa realidade é super comum, né? Mas eu sempre gosto de trazer. Posso então fazer o Pode. A desensibilização é para retirar os bichinhos dos anticorpos que a gente tem no corpo. Exatamente, porque quando a gente fala de fácil. painel, né? Você quer explicar sobre o painel? Pode falar. O painel é assim, quando a gente fala que tem painel 0, né? É porque a gente tem uma chance grande de ser compatível com uma maior quantidade de pessoas para receber o transplante. Isso. Quando a gente tem o painel aumentado, 96, por exemplo, como era o da Vani, a chance de ter doadores compatíveis é menor. É menor. É menor. E no seu caso, você tinha uma doadora que não era compatível, mas era uma candidata. Então, você fez esse tratamento de dessensibilização, como se fosse dar um restart no nosso sistema. Exatamente. Né? Aí eu fiz a dessensibilização, vou falar outra palavra técnica, que é a plasmaferese, que é a retirada dos anticorpos do sangue. Porque os nossos anticorpos estão dentro do plasma, né? Que é a parte líquida do sangue. Então, eu retirei isso daí e coloquei anticorpos sintético, não foi humano. Tá. Então, eu fui geneticamente mudada. Modificada. Então, eu até brinco isso com a minha equipe, né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa geneticamente modificada. Porque se tivessem colocado, né, anticorpos humanos, talvez a minha doença voltaria. Né? Porque no decorrer do meu diagnóstico, eu descobri que eu tenho nefropatia de IgA, que é uma doença autoimune que ataca o rim. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas que às vezes descobrem que o painel tá alto... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem perguntando sobre isso. E aí elas ficam com receio de não conseguir fazer um transplante, porque pode diminuir a possibilidade, até aumentar a questão da rejeição. Mas a gente tem um exemplo aqui, né, de que dá certo, de que existem outras formas de tratamento para preparar a pessoa para receber um transplante. Então... não desanimem se isso acontecer, né? Sim. Exatamente, Malu. E uma coisa que eu às vezes eu falo para as pessoas é nunca desistir no primeiro não. Eu ouvi um não. E não ouvir só uma opinião também, né? Exatamente, porque importante. às vezes a Malu que trabalha, né, ela deve receber muitas perguntas, a gente também lá no Instituto recebe muitas dúvidas em relação a isso, né? Sim. E essa questão de você deixar falar assim, não, você não pode fazer dessa forma, você não vai conseguir fazer o transplante. Não, existem outros métodos, né? Sim. Existem outros tratamentos que podem ser feitos. Sim. Eu ouvi também, né, já posso contar que durante esse processo eu tive uma suspeita de tumores malignos nos 2 rins. Eu já estava na hemodiálise fazia 1 ano e pouco e eu estava para entrar na lista, né? A gente tem que estar com os exames todos em dia para poder imunossuprimir, né? Então, a gente abaixa a questão do sistema imunológico para o órgão não ser rejeitado. Então, para isso, todos os exames têm que estar bons. E num exame de imagem, eu descobri essa possibilidade desses tumores. Não tinha como comprovar o risco de fazer um exame de biópsia, assim, né? Para ver se era maior, então eles decidiram fazer a nefrectomia, que era a retirada dos 2 rins. Então, foi um processo também muito difícil, porque eu não sabia o que podia acontecer, se fosse mesmo. E aí eu tive que esperar passar por esse processo, essa cirurgia. Que foi... Você já estava na hemodiálise? Já fazia hemodiálise. Foi em 2019 isso.
E aí eu tive que tirar e ficar aguardando o resultado da biópsia. Aí depois viu que não era... que era negativa, né? Não era maligno. E aí eu tive a possibilidade de ser também... É tudo possibilidade, não tinha nada comprovado, né? Mas uma tuberculose renal, que não foi comprovada, mas eu tive que fazer tratamento pra isso, pra poder Um tratamento super agressivo, né? Super agressivo, Efeito com colateral. muito efeito colateral, pra poder entrar na lista. Então, assim, foi bem desafiador esse processo pra mim também. Muitas variáveis, Sim. né? Sim. Eu acho que, enfim, aqui passaram tantas histórias, né? Ou vão passar, dependendo de quando esse episódio vai pro ar, mas cada um teve um desafio, né? De fato, tanto antes do transplante quanto depois, né? Aqui também a gente fala dos desafios que são depois do transplante. Mas eu estava falando de ouvir uma segunda opinião. A Olga, né? Que já apresentou aqui alguns episódios também junto comigo. Ela transplantou a primeira vez. E na segunda vez, falaram assim, olha, a chance de você transplantar vai ser muito baixa. Porque você já tem os anticorpos do seu primeiro transplante. Então, o seu painel deve ser altíssimo, né? A chance de você... O seu painel deve ser mais do que 90. Ela fez o teste e deu 0. Aí a médica falou assim, vamos repetir. Tá errado. Tá vendo? Deu 0 de novo. Então, assim, Sim. de fato, cada caso é um caso. Não dá pra desistir no primeiro não. Você tá aí, a prova foi a 8ª pessoa no Brasil a fazer o tratamento da dessensibilização. E a primeira que baixou a 0 o painel. Que baixou a 0, exato. E tá aí, firme e forte com o rinzão, né? Maravilha. E deixa eu contar um pouco, eu acho que é importante a gente falar também, que vocês são ativistas pela causa, né? Assim como eu também. E Malu tem o Diário de Renal, contou um pouquinho pra gente. O que te motivou a contar a sua história nas redes sociais? No começo do diário, eu escrevia bastante, porque eu gosto muito de escrever. E foi realmente um processo terapêutico escrever sobre aquilo que eu estava vivendo. Como eu estava morando no Rio e tive que voltar a morar com a minha família, eu queria contar para todo mundo da minha cidade e de outras, porque eu sou uma pessoa conhecida, fiz faculdade em outro lugar. Então, assim, eu resolvi fazer um canal, né, no Instagram, para poder informar as pessoas o que estava acontecendo comigo, como eu me sentia. Eu trazia muito mais essa questão emocional e de enfrentamento. E aí eu acabei conhecendo outras pessoas que também faziam isso. E por ser enfermeira, eu também comecei a trazer coisas técnicas, né? Um conhecimento técnico que eu tinha, que eu fui aprendendo. Então, foi muito importante desde o começo ter essa ferramenta, né? E aí foi aprimorando ao longo do tempo, com vídeos, enfim, a gente vai se desenvolvendo conforme as tecnologias avançam também, né? As necessidades. Na pandemia também a gente fazia Fizemos muitas conteúdo. Lives, né? E aí, que ajudava bastante, inclusive, naquele momento, né, pra gente. Sim, sim. A gente teve pouca visibilidade na época da pandemia, né? Não falava muito e a dos linguagem transplantados. que a Malu leva é uma linguagem popular, né? É uma linguagem que as pessoas Sim. gostam de ouvir. E eu percebi Exatamente. isso, que as pessoas gostam muito dessa coisa mais informal, né? Dos memes, das Sim. brincadeiras, de uma linguagem mais... E o seu canal, eu sempre admirei por conta disso. Porque é uma linguagem mais informal, mais fácil de compreensão, né? Obrigada. Ai, muito o importante. tietagem. Ai, meu Deus do céu. Vani, você também é ativista, você atua no Instituto Gabriel, que é um super parceiro do Instituto Deixe Vivo desde o começo. Não posso deixar de mandar um beijo, né? Vou mandar um beijo pra Inês e pro Bruno também, que devem estar assistindo a gente, acompanhando os episódios. Conta pra gente como que é ser ativista pela doação de órgãos. Eu vejo você gravando vídeo toda semana também, né? Tem o desafio lá de gravar. Toda sexta que sai? Toda sexta-feira. Conta pra gente. Não posso deixar também de mandar um beijinho pros meus chefinhos. Bruno, pra Marinês, beijo Bia, beijo Lar. Então, eu conheci o Instituto Gabriel em 2009, 2010, mais ou menos, quando eu queria conhecer alguém que falasse sobre a doação de órgãos na cidade, né? Porque até então eu não conhecia o Instituto Você Gabriel. é de? Indaiatuba. Eu sou daqui, mas hoje eu moro lá. E aí eu comecei a trabalhar como voluntária, né, do Instituto Gabriel. Como eu estava afastada do meu trabalho, a minha vida inteira eu trabalhei como representante comercial, então a minha função sempre foi conversar, sempre foi falar. É o famoso vendedor, né? Então, assim, a minha função sempre foi conversar, falar. Então, assim, eu acho que eu tive uma conexão muito forte com a Marinês por conta disso, né? Porque a gente dá quase inchaço na língua de tanto conversar. E trabalhei um pouco com ela como voluntária, só que eu já sou fundadora de uma outra organização em Indaiatuba.
né? Eu tenho um filho com deficiência intelectual e há 20 anos atrás eu sou uma das fundadoras de uma ONG também da Indaiatuba, né? Que trabalha Não sabia! Que incrível! Tem 21 anos já. Eu sou uma das mães fundadoras de uma organização para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, tanto no mercado de trabalho, escolar e também hoje ele faz parte mais da inclusão social, né? Que meu filho tem 29 anos, mas ele começou lá atrás na inclusão escolar. Então, o terceiro setor, para mim, sempre foi... Faz parte da sua vida, parte da minha vida, já. Legal. Olha só. E aí, eu fiquei mais em função, né, do CIASP e trabalhando como voluntária no Instituto Gabriel. Aí, eu tive que me afastar para cuidar, né? Eu me inscrevi no hospital para fazer a desensibilização em 2012. Então, eu foquei totalmente nisso, né? Eu abandonei tudo. Falei, não, agora eu vou cuidar da minha saúde e vou cuidar de mim. Porque eu fiquei 2 anos para conseguir fazer o tratamento. Né? Não era uma coisa assim, eu me inscrevi e vou fazer. Eles tinham que ter certeza de que ia dar certo. E, então, eu fiz o meu transplante e fiquei focada no CIASP. E há 2 anos atrás, o Bruno e a Maria Inês me convidaram para fazer parte da equipe. Né? Então, eu sou uma das colaboradoras do Instituto Gabriel para trabalhar com a comunicação e eventos presenciais. Então, eu coordeno os projetos presenciais que acontecem na cidade, que são as ações que a gente monta, né, na cidade, de prevenção. As palestras são todas montadas por mim, pela Maria Inês. E a comunicação, né, que tem os vídeos da semana, que são sempre muito... Eu gosto de levar assuntos mais polêmicos. A Malu sabe, né, que gravar vídeo não é fácil. Às vezes a gente grava 100 takes para fazer um vídeo de 1 minuto. E também cuido toda a parte das redes sociais, né? Do Instituto Gabriel, sou eu que cuido. Então, eu tenho que montar, elaborar toda a parte das redes sociais. Então, a criatividade tem que ter bastante. Porque, sim. Falar... Sim, né? Porque, assim, a Malu, ela trabalha falando sobre a insuficiência renal, né? Mais focado. É mais focado. O Instituto Gabriel é sobre a conscientização da doação de órgãos e prevenção de doenças renais e tecidos também, né? Entra medula óssea, entra sangue. Então, assim, são vários outros temas que eu tive que estudar muito e ainda estudo muito para poder falar. Então, cada vídeo é um estudo, cada vídeo eu me aprofundo mais no tema. Então, assim, para mim tá sendo um grande prazer fazer o que eu gosto de fazer, que é falar. E na causa, né? E eles são os queridos. Eu também sou embaixadora da Chama. Sim, eu também sou embaixadora da Chama. Você fez a 5ª, né? Eu fiz, você tá... Nós fizemos juntos, porque eu não tinha feito ainda. Quando eu entrei no instituto... Não tinha feito. Não, aí o Bruno falou, você tem que fazer. Eu falei, Bruno, tá. E sabe o que é legal? Uma curiosidade, a minha orientadora do mestrado, meu projeto, também fazia com a gente. Ela é embaixadora da Chama, Karina. E ela é minha orientadora no mestrado. Sim. Que legal. Sobre o que é o seu mestrado, Malu? Isso que eu ia perguntar. O tema do meu mestrado é a construção de uma tecnologia educativa para pessoas em hemodiálise. Ai, gente, que incrível, né? Isso é legal, porque é bem focado, né? Nessa parte de hemodiálise, e precisa falar tanto, né? Sim. Ontem eu estava conversando com o pessoal lá da Casper Libero, né? Que a gente está montando com futuros jornalistas, né? O quanto é importante passar informação para as pessoas, porque principalmente sobre a doença renal. Né? Hoje nós somos transplantadas renais, a gente sabe o quanto é silencioso, o quanto as pessoas não têm a mínima noção do quanto importante é esse órgão. Sim. Na verdade são 2, mas a gente fala órgão porque é a função renal. Sim. O quanto é importante porque as pessoas não dão atenção para isso, né? Sim, não tem muito conhecimento, né? E é isso, a maioria de ser assintomática e às vezes você descobre já, né? Já tá Acho que a muito Vânia avançada, aprova, né? E aí então, não tô sentindo nada. A questão da pressão, né? A hipertensão arterial e o diabetes, que são as principais causas que levam uma pessoa a perder a função renal. E às vezes você pergunta para um paciente, né? Eu que tenho bastante contato, né? Eu tomo conta alta, sabe? Aí vai aferir, tá super alta, a pessoa não sente. Eu também, eu passei no começo, quando eu descobri, a minha também era muito alta, eu não sentia mais, porque o corpo acostuma com aquela pressão alta. Sim. Então, são doenças silenciosas que vão progredindo lentamente, e daqui a pouco você perde a função e não sabe, né? Mas sabe uma outra coisa também? É que eu sou a mais velha aqui, então, mas eu me considero jovem. É que assim, lógico. Claro. Que
que, assim, às vezes as pessoas associam doenças crônicas às pessoas mais velhas. Sim. E olha aqui, somos Eu 3 pessoas fazia jovens, isso. lindas, né? Sim, maravilhosa. Maravilhosas. Por favor, dá um close. E jovens, né? Mas aí, isso também tem que tirar, né? Essa imagem. Porque, assim... É estereótipo, né? De que a doença crônica é para as pessoas mais velhas, e não é. Né? Você Sim. tinha quantos anos? 24. Então, eu tinha 33, você tinha Eu quantos? nasci, né? Ah, é verdade, você já nasceu. Então, Eu nasci assim, Pronto. né? Mas assim, quando eu entrei na diálise também, na sessão, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Só tem gente mais Sim. velha, Sim. né? E e depois eu fui conhecer outras realidades, outros projetos de crianças renais, que eu falava, gente, eu falava, Deus, manda o rim todo pra elas que eu aguento. Porque, gente, a Sim. gente tem um episódio aqui com a Infantil. Fernanda, que vai ser contando a história da Clarinha. Então, é super desafiador também, né? Acontece em qualquer idade. E acho que o principal é a gente falar que pode perder até 90% da função do rim e não ter sintomas. E é muito comum isso acontecer. Eu já sentei Sim. do lado de gente na cadeira de diálise que perdeu o rim por uso excessivo de anti-inflamatório. Sim. Então, dor de cabeça, vai lá colocar o Exato. anti-inflamatório. E isso ao longo prazo, né? Pode ser uma coisa que não aconteça no curto prazo, mas no longo prazo Sim. você pode vir a perder e precisar de uma diálise. Mas aí é que tá. Você falou do anti-inflamatório, a gente vai emendando um assunto no outro, tá vendo? A gente vai no hospital, quando tá com no pronto-socorro, o que o médico faz? É a primeira coisa que... Sim. Não, e pior quando é ser transplantado e o médico dá. Já aconteceu Já comigo. aconteceu comigo também. Chegar e falar Muito assim, grave, vou né? passar isso aqui. Eu falei assim, mas é anti-inflamatório, eu sou transplantada. Ah, é verdade. Então, isso quer dizer... Muito grave. Mas aí que Mas entra... isso é pra todo mundo, né? Tá todo mundo, exato. Mas é aí que entra, que eu sempre falo, já falei em vários episódios aqui, que é o papel do paciente dentro do Exato. diagnóstico. Mas Porque é isso. nosso corpo, é nossa saúde. A gente precisa entender como que funciona, como que a nossa doença reage, o que a gente pode, o que a gente não pode tomar, criar responsabilidade sobre isso. E é pro nosso bem. Eu não tô falando que a gente tem que fazer o papel do médico ou da equipe. Não. É o nosso papel enquanto paciente ser protagonista da nossa jornada, do nosso diagnóstico. Né? Exatamente. Malu defende super isso também, né? Super, é esse trabalho que a gente faz nas redes sociais, eu direciono, assim, tanto para quem tá na hemodiálise como para quem é transplantado, mas a informação correta, né, também é importante de ter uma fonte Exato. segura. Né? Não é Porque uma- nas redes sociais tem de tudo também, né? Não é uma opinião Os apenas. chazinhos, né? Chás Chás milagrosos. milagrosos. Mas para que a pessoa tenha autonomia no próprio tratamento, porque assim, a equipe faz sua parte, mas às vezes se a pessoa não tem esse conhecimento, pode ficar mais difícil, né? Quando ela sabe, por exemplo, eu falo muito porque o que eu tô estudando é para construir, né, algo para que a pessoa que esteja em hemodiálise tenha mais acesso a uma informação de qualidade, mas ela saber minimamente o que está acontecendo ali na máquina, porque se ela tem essa informação, ela pode falar, olha, para mim funciona isso, porque ela conhece aquilo, conhece o corpo, então é muito importante, eu defendo educação e saúde, sou apaixonada por isso, mas é porque faz muita diferença mesmo. Muita. E cada paciente também tem uma história, tem uma forma de lidar, né? Alguns têm uma questão de, somente hemodiálise, né? O sódio, eu tinha que controlar, né, o meu sódio, tinha que controlar cada corpo, e assim, obrigação do paciente conhecer seu corpo. Sim. E não ficar em regras, né? E acontece isso. muito em grupos, né? Sim. Das redes sociais, fazer aquela pergunta e vem aquele monte de... Ver aquelas pessoas, mas eu fiz assim. Não, gente, peraí. Gente, me dá até um... Cada pessoa tem a sua história, Exato, cada exato. pessoa tem o seu diagnóstico, cada E pessoa uma equipe que lida de um equipe. jeito diferente, Por né? exemplo, também. eu não sou hipertensa, eu não tenho diabetes. Sim. A minha forma de lidar com o meu corpo é diferente de quem tem diabetes. Exato. Né? Exatamente. Então, Até as medicações, né, gente? Tem gente que tem efeito colateral, tem gente que já não tem tanto. Mas eu acho que essa responsabilidade do paciente, vamos supor, a gente vai numa consulta médica, a gente fica meia hora ali com o médico, não dá pra gente resumir ali naquela consulta, se você não souber das suas experiências, resumir naquilo. Então é importante você conhecer seu corpo, você entender o que você tá falando. Às vezes a minha médica me liga e ela fala assim, então, tô pensando em diminuir a dose daquilo.
Eu falo, doutora, lembra que a gente diminuiu e aconteceu isso, eu tive dor de cabeça dela? É verdade. Então vamos tentar mais um mês. Então, a gente tem o nosso papel também dentro de toda essa jornada, né? Exato. Eu sou super defensora disso, porque, claro, os médicos, eu já sentei em cadeira de médico, o médico ficou muito ofendido de eu falar a minha opinião também. Exato. Falou assim, eu que estudei pra isso, não você. Mas eu só tava, assim, era um médico que tinha me passado um remédio e era um anti-inflamatório. E depois eu fui confirmar com a minha médica, eu não podia tomar. Sim, entende? e às vezes a gente é chata mesmo, mas eu vou gente, ser eu sou muito chata. internada, eu já Eu vou contei ser isso aqui chata. várias vezes também. Sim, eu sou terrível. Eu sou muito. terrível. Eu sou Meu terrível médico, ele também. até brincava, ai, para de ser chata. Eu falei assim, não vou deixar. Mas a minha relação com o meu médico sempre foi muito tranquila. Então, eu também sou podia muito grata falar, por isso. E aí eu falava assim, não, eu não vou, não quero desse jeito. Ele, eu vou fazer do jeito que eu quero. Mas assim, era uma relação de amizade. Mas assim, é bom que você trouxe que a sua experiência, você tem uma relação da sua médica te ligar. A maioria não é assim. Não, gente, eu sei que eu sou super um ponto fora da curva. Minha médica cuida de mim desde que eu tenho 8 anos de idade. Né? Até agora eu tenho 32. Então, assim, eu tenho o WhatsApp dela. Exato. E eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Não. Eu sei disso, principalmente por conta do SUS e Até tudo mesmo mais. tem pessoas que não passam com o mesmo médico pós-transplante. Exato. Às vezes vão trocando e ele nem sabe. Exatamente. Vai trocando. Mais uma vez o papel do paciente. Exato. De você ser Tem que responsável. conhecer. Exatamente. Exato. Mas, Malu, queria que você falasse, você também é fundadora do Bem TX, que é um grupo. Podemos dizer que é um grupo terapêutico? Sim, é um grupo psicoterapêutico, né, para pessoas transplantadas. Foi fundado em 2022, né? Eu fiz transplante em 2021 e percebi que naquele início do pós-transplante fiquei bem ansiosa, assim, né? É natural, pelas pessoas que eu conheço, é algo esperado, assim, né? E até a psicóloga fala sobre essa ansiedade pós, assim, imediata e a tardia, né? Que existe. Então, eu decidi fundar esse grupo, que temos uma psicóloga, né? A Mariana, ela é psicóloga que trabalha com transplante. É um grupo gratuito, né? E nós temos encontros uma vez ao mês e é online. Então, aí tem um número de vagas para se inscrever, para que todo mundo consiga participar, né? E sempre tem um tema que a gente trabalha, né? Então, ela leva um tema e a gente vai trocando experiências. É algo muito... Assim, eu acho de grande ajuda. Não é algo que substitui uma terapia individual, mas complementa, é importante. Não dá pra comparar, porque é um grupo que tem pessoas que têm as necessidades semelhantes, desafios semelhantes, então agrega muito. E às vezes, quando a pessoa não tem uma condição de Pelo menos investir, tem um suporte. pelo ali. menos ela tem um suporte ali naquele grupo e acolhida. Então, é algo que, assim, eu sou suspeita, mas é muito, muito bonito, assim, o grupo. Ah, que legal, não tenho dúvidas. E, Vânia, eu queria que você contasse, quando você soube que seu painel foi 0 e que você ia transplantar, como que foi? Ai, foi nessa hora que eu me emocionei ontem, tá vendo? Ai, meu Deus. Então, como eu falei, eu fiquei 2 anos em tratamento pra equipe, porque é uma equipe, né? Só que eu tinha mais contato com um nefrologista, para que eles tivessem certeza 100% de que daria certo. Então, assim, eu tive que passar com a psicóloga para saber se eu tinha esquecimento de tomar remédio, sabe? Porque, assim, eles não podiam errar. Eles sempre frisavam isso para mim. A gente não pode errar. Então, tinha a questão da idade, né? Eu tava com 40 anos na época, então eles falaram, você tá no limite, a gente não faria com mais idade. Porque é um tratamento caro. E como foi quase 10 anos atrás, não era todo subsidiado pelo SUS. O meu transplante, o meu tratamento todo foi. Só que o hospital que eu fiz, eles têm como se fossem patronos. Tá. Né? Então, assim, tem empresários que acabam ajudando pessoas e casos da ciência. Porque Que bom, né? Então. Compartilham suas riquíssimas fortunas para fazer o bem e ajudar as pessoas. É exatamente isso. Muito bem, falou tudo. Então, assim, eles patrocinam a ciência, que é o caso desse tratamento, né? Que ainda estava passando por um processo ainda de treino. Então, assim, a gente criou um vínculo muito forte, né? Inclusive, ele é presidente da Sonesp. Eu não sei se podia falar isso, mas agora eu já falei. O que é essa Sonesp?
A de Sociedade de Nefrologia de São Ah, Paulo. legal, que massa. Dr. Lúcio. Que legal. Falei que eu não podia falar, Não, se pode quiser falar, não tem cortar, não tem problema. problema. Não, quem vai? Mas, assim, a gente criou um vínculo muito forte. Ele era recente também, né? Então, quando eu tava no tratamento no hospital, eles perceberam que eu tava um pouco ansiosa. E aí, toda vez que eu voltava da plasmaferese, aí eles não passavam nada pra mim. Aí, então, assim, nossa, não tá dando certo, não tá dando certo. Aí a enfermeira falou assim, eu estou proibida de falar pra você se tá dando certo ou não. Nossa senhora. Só que eu fui ficar sabendo bem depois o porquê que eles não estavam me falando. Depois você né? descobriu. Depois eu descobri, mas eles não me falavam, porque uma vez ela falou assim, não tá dando certo. Eu, poxa, mas tô na 3ª sessão, como não está dando certo? É que assim, eles tinham visualizado que era para baixar o HLA, que é os anticorpos da minha irmã, antes do painel. E tava acontecendo ao contrário, meu painel tava baixando. E o HLA da minha irmã. Então não ia adiantar nada, minha irmã ia ser minha doadora, né, que tava esperando, sendo que o HLA dela, o anticorpos que eu tinha contra ela, que não tava baixando. E meu painel baixando. E aí, na semana, eu vi que tava uma movimentação, porque eu falei assim, não, eles têm que me contar o que aconteceu. Aí eu fiz uma birra. No hospital, eu fiz um drama. Eu falei assim, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui, ninguém me fala mais nada. Aí chamaram o psicólogo, eu falei, não, eu vou fugir, porque lá é super fácil de fugir. E eles sabem disso. É muito fácil de fugir, é muito fácil. E eles sabem não disso. fujam de hospitais, por favor. Aí eu espalhou essa notícia de que eu ia fugir se eles não me falassem, porque eu falei, se vocês não me falam nada, eu vou fugir, eu não vou ficar mais aqui. Aí eles começaram a se movimentar, não, acho que, né, vamos tranquilizar ela. Na sexta-feira, eu fiz a plasmaferese na quinta. Na sexta-feira de manhã, meu médico entrou com a porta assim, você já ligou pra sua irmã? Eu falei assim, como assim ligar pra minha irmã? Ele, você vai fazer o transplante amanhã. Eu falei, como assim eu vou fazer o transplante amanhã? E ninguém me falou desse jeito. Ninguém te falou nada e de repente te falou tudo ao mesmo tempo. Aí ele falou assim, como ninguém te avisou? Desde ontem tá previsto que você vai fazer o transplante amanhã, que seria no sábado. Falei, tá, vou ligar, né? Só que a minha irmã nem tinha arrumado a mala, nem nada, ela tava trabalhando. Eu liguei pra ela e falei assim, corre pro hospital que a gente vai fazer o transplante amanhã. Vânia, eu tenho cliente até 4 horas da tarde. Se vira. Se vira. Ela que recebeu a ligação da emoção. Ela que recebeu a ligação, né, pra ir pro É hospital. verdade, né? Porque a gente sempre... A gente que espera o transplante da lista, estamos esperando... chegou um doador. No caso, ela... Sua irmã tá pronta. Corre pro hospital. Vem doar. Vem logo, você tem que fazer os exames. Legal. Aí ele veio pra me contar, né, o que tinha acontecido. E ele falou assim, você acredita em milagres? Eu falei, eu acredito, né? Ele falou assim, então aconteceu um milagre. Porque aconteceu algo que a gente não tava esperando. O seu painel baixou pra 0. E o HLA também. Aí foi o que aconteceu, ele me explicou, ele falou assim, o que a gente tava preocupado porque seu painel começou a cair muito e o HLA da sua irmã não. Então assim, o mais importante seria o HLA da sua irmã, porque sua irmã estava pronta para te doar. Sim. Então assim, chegou a 10% meu painel e o HLA da minha irmã lá dentro. Então assim, e continuava incompatível. E até que eles foram no limite, por isso que eu não tava aguentando mais, porque é um tratamento bem invasivo, né? Eu ia te perguntar isso. Eu também. É bem invasivo, é bem invasivo. Então, meu corpo tava cansado, porque Nem eles se compara foram... com hemodiálise. Não, muito pior. Muito pior. Pior, mas salvou. Mas pior deu a que eu chance falo de... que assim, lógico, né? Eu aconselho, lógico. É porque tem muita gente que precisa fazer. Precisa fazer. Eu faria tudo de novo, não me arrependo em nenhum momento, mas tem que ser forte. Tem que ser forte, tem que realmente estar decidido do que vai passar por isso. Quantas sessões foram? 8. 8 sessões. 8 sessões. Foi quanto tempo? Um período de 1 mês. 1 mês. 1 mês. É bastante. É bastante. É que assim, eu vou te explicar, porque parece deu a impressão assim, de que é muito horrível. Deixa eu arrumar. É que eu fazia hemodiálise num dia e no dia seguinte eu fazia de sensibilização. Tá. Então eu fiquei presa na máquina durante todo esse período. Por 1 mês você ficou Durante hemodiálise e plasmaferese. Então, assim, eu não posso também romantizar que foi um tratamento bonito. Não, aqui a gente não romantiza, né? sim. Então, assim, eu fazia hemodiálise num dia, 4 horas, voltava pra cama, porque eu já tava cansada, e no dia seguinte eu ia fazer a plasmaferese, que durava em torno de 1h40, mais ou menos, voltava pro quarto pra ficar presa em uma outra máquina por 12 horas. É puxado? É puxado. Então, assim, quando eu falei que é horrível, eu falei no sentido do contexto todo. Sim.
né? Não, é Mas claro, faria né, gente? tudo, Ninguém quer faria passar por tudo. isso. Ninguém quer passar por um transplante. A gente não. Só que a gente Não. tem horas na vida que a gente não tem escolha. A gente precisa aceitar e levar esse tratamento, que seja, da melhor forma possível. Exatamente. Que é Exato. tirar as coisas positivas, que eu acho que vocês duas são exemplos assim como eu, que, né? Se a gente tem que conviver com isso, tem que fazer. É o que eu falei, você fez a dessensibilização, a plasmaferese, e isso possibilitou a sua irmã ser sua doadora, e você tá aqui Sim. contando sua história transplantada. E aí, só pra finalizar, né, pra tentar arrumar esse meu horrível. que Não, ficou não, horrível. já consertou. Fica tranquila. E aí ele me falou assim, realmente aconteceu um milagre, né? A gente conseguiu baixar seu painel e aí começou ele chorar. Né, assim, porque era algo. Aí eu falei assim, então quer dizer que eu posso receber de qualquer pessoa? Ele falou assim, pode, mas por quê? Você não quer mais o rim da sua irmã? Aí ele foi dar a notícia pra minha irmã. Aí minha irmã respondeu a mesma coisa. Ah, então ela pode receber de qualquer pessoa? Aí ele respondeu, você não quer mais doar o rim pra sua irmã? Ai, meu Deus, e aí? É porque eu me tornei mais suscetível, né? Aí você Sim, podia sim, ficar seu na painel lista. Entrar zero. na lista que seria mais rápido, né? Só que, lógico, ela não ia desistir ali na última hora, né? aham. Então, foi isso. Mas é que isso também foi há 10 anos atrás, era um outro tipo de tratamento. Eu sei que hoje já é um pouco melhor, Evoluiu. né? Já evoluiu, já existem outros métodos. É mais rápido, apesar de Sim. todo mundo achar que um mês, né? Mas ainda estava numa fase ainda que ninguém sabia como que era, né? Como funcionava. Sim, eu direito. lembro que quando eu transplantei, foi até a minha doença de base é glomerulosclerose segmentar focal, a GESF, e ela tem chance de recidivar no rim transplantado, né? Recidivar, que fala? É, recidivo. É, isso. E aí, enfim, a minha creatina demorou pra baixar, eu ainda tava perdendo proteína pela urina. E o médico falou, pode ser que a gente precise fazer uma sessão de plasmaferese pra dar uma equilibrada ali, mas acabei não precisando. Mas eu sei que hoje é mais comum até do que era, né? Bem mais Nessa comum. época que você fez. Até porque você foi a 8ª pessoa no Brasil a fazer o tratamento. Tanto que a primeira que eu vi na internet, ela não teve o painel tão baixo quanto o meu, então a dose de imunossupressores dela foi muito alta, então ela era alta. mais inchada, né, por conta dos medicamentos do que eu. E eu fiquei pensando, falei, se eu tiver que ficar inchada, né, por conta de medicamentos, pra mim esse é o menor dos problemas. Só que pra você ver como que foi evoluindo, da primeira até chegar, Nossa. né, no meu caso já tinha evoluído bastante. Então, gente, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu Total, 10 total. anos atrás. Como a hemodiálise também já evoluiu Sim, muito, né? Muito. Gente, Muito agora em 10 anos. quase em todo lugar é aquela HDF. Eu não peguei essa fase. Não, nem eu. Tá chegando no SUS agora Sim. também, né? Sim, Tá chegando no SUS? Tá, em algumas clínicas já tem algumas máquinas que o SUS tá custeando. Eu tenho uma amiga minha que faz que Sim. fica muito, muito melhor, né? Pra alguns casos mais específicos que eu precisam, lembro disso. o SUS tá, por enquanto, tá custeando. Aí agora, né, é um caminho. É um melhorar caminho, tem a muito qualidade chão, de vida, né? né? Acho que a gente precisa de visibilidade pra esse tipo de tratamento também, né? A gente vive Precisa. brigando aí, né? Acho que é importante falar isso também, né? O quanto que o SUS é importante, tanto na parte dos transplantes, quanto na parte da hemodiálise, de todas as Exatamente. doenças como um todo, né? Nosso sistema funciona principalmente pro transplante, né? Estamos aqui hoje também muito por conta disso, Exato. mas, enfim, eu sempre defendo o tratamento renal precisa de visibilidade, porque... Precisa, porque, né, como a gente falou, da questão dos sintomas da doença, da descoberta, de ser silencioso, as pessoas também não têm ideia do que é hemodiálise, do que é uma pessoa para fazer hemodiálise. Como que um jovem faz hemodiálise, mas dói, mas não dói. Então, esses canais que dão visibilidade na internet, as redes sociais, são muito importantes para pessoas, né? Porque aí meus amigos passaram a entender por minha causa. E aí você vai... Quando eu conheço as pessoas, eu sempre assim, se eu vou pegar uma carona para outra cidade, eu já vou lá falando um monte de coisa e rim atrás de rim, aí... mas porque tal pessoa que eu conheço faz hemodiálise. Sempre tem alguém que Sempre conhece tem. alguém, gente. Não é muito doido isso? Exato. E a tendência é que cada vez mais, que os números são cada Sim. vez maiores, é quase uma epidemia global mesmo, que a gente pode falar, porque é questão de qualidade de vida também, do desenvolvimento dessas Sim, doenças, sim. né? Então, trazer à tona, né, dar visibilidade é muito importante. E para a gente defender essa causa e ajudar as pessoas que precisam mais, né? Que passam por desnutrição, assim, no tratamento. Porque isso acontece muito, né? É um tratamento que precisa
de alimentação, suporte, né? De exato. suporte, A alimentação é muito suplemento. importante, né? Principalmente no tratamento conservador, que é quando a gente tá ali tentando conservar a função renal, Sim. quanto que ela tem até avançar nos estágios da doença, de precisar de um tratamento substitutivo, como a diálise e o transplante, E né? a diálise, a falta de proteína, né? A anemia. Então, assim, É muita coisa que muita é envolvida. É que as muita pessoas coisa. ainda não faz ideia da importância do rim. Não faz. Não faz a ideia da importância do nosso É o nosso segundo coração, né? mascotinho. É, sim. É o segundo coração. Ele faz sucesso aqui. Mas, Malu, queria que você contasse. A Vani contou como foi receber a notícia, né? Que a mãe dela é compatível. Como foi receber a ligação do transplante? A gente fica 24 horas com aquele celular, né? Que agora o meu já nem fica, o meu fica no silencioso. Já dá pra deixar no silencioso, Já né? deixa. Só que quando você tá esperando um transplante da lista, você fica com o celular dia e noite lá no travesseiro, né? E a quantidade de telemarketing que Não. ligam pra gente nessa fase... Atrapalha, né? Não, assim, Não. é incrível. É, realmente. Eu lembro que eu fiz um vídeo no ano que era falando sobre isso. Era bem engraçado até, né? Verdade. Foi antes do meu transplante. Mas no dia, eu não escutei tocar. Não escutei tocar, sim. Aí eles ligaram pra minha mãe. Pela minha sorte, Quem que me deu a notícia foi minha mãe. Eu tava dormindo no domingo, 7 horas da manhã. A minha mãe com o telefone lá, chorando, gritando. Eu falei, meu Deus, eu Acho que acordei. eu vi esse vídeo. Aconteceu alguma Acho que eu vi coisa. esse vídeo. Eu acordei, assim, desesperada. Eu falei, gente, que é isso, mãe? Sabe? Aí eu abri, aí eu vi que ela tava falando. Eu entendi que ela tava falando com o médico. E eu já peguei no ar, assim, falei, deixa que eu falo. Aí eu peguei o telefone, falei com o médico, né? Que falou, tem um rim compatível com você e tal. Aí ele falou assim, vocês nunca receberam essa ligação? Porque a minha mãe tava muito nervosa. assim, muito desorientada, né? E aí eu não pude ficar emocionada, porque alguém tinha que segurar lá. Alguém tinha que ser forte nesse momento. Aí eu assim, não, então vamos conversar, vai me passando as informações, ele foi me passando. Fui tirando dúvidas, porque eu sou profissional de saúde, aí eu queria saber todos Tudo. os detalhes, né? Tudo que é possível saber Tudo nessa hora. envolvido. E aí ele foi me falando, falou a cidade, né? Pra quem não sabe, a gente não recebe a informação, o nome do doador, isso é sigiloso pra garantir a segurança de quem doa, de quem recebe, tal, Sistema Nacional de Transplante Seguro, né? A gente só sabe da onde vem, pra saber o tempo. idade. Fica sabendo a Isso. idade, né? Fica sabendo a idade e tudo mais. Que também não influencia também essa questão da Ah. idade, né? Do doador. Sim. Não influencia na qualidade do órgão. Né? Legal falar isso também. Sim. E aí, e eu lembro assim que eu perguntando, né? Mas realmente você me recomenda? Eu ainda perguntei, assim, né? Uhum. Eles ligam quando eles acham que É. mas eu já queria, né? Aí minha mãe do outro lado da casa assim, você vai sim! Não Eu falei, importa. Você já tinha recebido a ligação alguma Não, vez? foi a primeira. Mas eu conheço gente que recebeu Foi a mais de uma primeira. e recusou. Conheço vários, eu recebo Porque é a opção do paciente, É, quer é queira, a quer opção não. da pessoa. Eu conheço muitas pessoas que já recusaram várias vezes por medo mesmo, né? Então... E aí eu falei, não, eu vou. A minha mala tava quase pronta. Eu tinha comprado uma mala para o transplante. É tipo gestante, a gente deixa a mala pronta, a hora que chega... E eu ficava assim, né, Giovana? A Giovana tinha me dado uma garrafa d'água de presente foi. e eu nunca usei. Eu falei, eu só vou usar depois do transplante. Eu guardei ela, né? Até porque eu tinha que contar os líquidos pra tomar, né? Então eu só tomava pequenininha, mas essa eu guardei pra levar pro hospital. E eu comprei uma mala, eu sou muito assim dos símbolos, né? De acreditar. Eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro universo de que eu tô pronta. Fui lá, vamos comprar a mala do meu transplante. Eu comprei a mala do transplante. Quanto tempo antes do transplante você comprou a mala? Foi menos de um mês. Então chamou mesmo. foi. Pessoal que tá Foi esperando o chamado. transplante, se você não comprou sua mala ainda, deixa sua malinha pronta, compra a Deixa. mala que, ó, quem sabe não chama, né? Exatamente. Aí eu deixei meio pronto, né? Aí arrumei, aí eu lembro que eu falei pra minha mãe, porque a minha cidade é pequena, e você fala pra uma pessoa uma coisa, daqui a pouco tá todo mundo sabendo. E eu falei, você não vai falar pra ninguém. Você vai falar a hora que eu estiver dentro da sala de cirurgia, que eu tenho que estar certa de que vai dar certo. Porque às vezes liga e chega lá, pode acontecer 1000 coisas. E não dá, eu não queria criar expectativa nem nos outros, nem em mim direito, né? Tanto que eu falei pra você, Sim.
Acho que foi as únicas pessoas que eu quis falar. Foi pra Giovana. E aí, eu cheguei lá e aquela coisa toda, aquela emoção, e eu tendo que ficar calma, porque eu fui dirigindo, eu que fiz tudo. Minha mãe... sem saber lidar com tudo. Mas, nossa, é muito emocionante, né? É muito emocionante, na hora de né? entrar, assim, aí eu mandei mensagem, porque eu falei... Deus que né, vamos entrar na sala de cirurgia. É isso. Confiando. Aí eu falei, gente, tô indo fazer transplante. Aí foi aquela... Eu também. Eu lembro que a minha mãe criou um grupo, a minha irmã criou um grupo, mas eu nem olhava o grupo. Falei, eu não quero, que eu vou ficar mais nervosa ainda de ver as pessoas querendo saber em que processo que eu tô dessa chegada, né? E eu lembro que eu cheguei no hospital, eram umas 10h30 da manhã, eu só transplantei às 4 da tarde. Então foi esse tempo todo, né? E a minha cirurgia demorou, porque eu tive uma intercorrência na cirurgia. Eu nem lembro o que foi, gente. A minha demorou também. Demorou mais do que deveria. E aí, eu lembro que depois ficou tudo bem, eu acordei. Tem uma história engraçada com isso também, que a minha mãe... Eu tava na UTI e tem um programa uma série que chama Sob Pressão, vocês já ouviram falar? Já. Que é uma série médica. E eu acordei e eu vi... O episódio que estava passando era um episódio de transplante. Eu ia falar isso, tem um episódio. Só que assim, eu de achei que eu tava transplante. delirando. A semana passada, eu tava revendo essa série, apareceu o episódio. Então eu não estava delirando. Porque assim, a gente acorda da anestesia, aquela coisa louca, né? Louca. Daí eu lembro que a minha mãe chegou, Nossa. ela chegou no UTI pra me ver. Eu não fui na UTI, eu fui na semi-intensiva, né? Ela falou que eu levantei a blusa e falei assim, mãe, olha meu rim. E dormi, tipo, com a blusa assim, ó. Aí acordei depois, sei lá, porque você dorme e acorda, é uma Sim. coisa louca, né? As primeiras horas de transplante são super desafiadoras. A gente tem que tomar aquela medicação super... Nossa. Que medicação, Ai, gente, meio... Eu não tô lembrada do meio nome. aérea? não Nossa, lembro. é Minha uma- filha fez vídeos comigo dessa situação. Eu falando, eu vou tem- namorar com Iron Man. Olha como eu estou cheia de aparelhos. Gente, ela filmou isso. Eu não Isso aí é feito cheia de da aparelhos. anestesia. Eu falando um monte de bobagem, ela gravando e mandando pra minha irmã e rindo. Ai, gente, tem cada história com anestesia. Teve uma vez quando eu fui colocar o catéter, o segundo catéter eu tive que trocar. Ai, tem que fazer, né, também. Aí eu tomei a anestesia, que toma aquela anestesia que é pra você dormir, né? Sim. Aí eu acordei e falei assim pro médico, cadê meu bebê? Ai, Jesus. Aí ele falou assim, como assim, bebê? Eu falei assim, meu bebê, eu pari, né? Daí, assim, na hora veio aquela crise de consciência. Eu falei, minha Nossa Que Senhora. eu tô falando? Que humilhação. Daí eu peguei e fingi que dormi. E fiquei assim. Depois eu falei, meu Deus do céu. Eu fui botar um catéter pra fazer Olha. hemodiálise e perguntei, cadê meu bebê? Mas eu lembrei que no caminho do centro cirúrgico, eu passei por uma maternidade. E acho que foi aquilo, a última coisa que ficou na minha cabeça. Sim. Assim, Falou, eu vim justificar aqui o injustificável também, né? Porque, gente, não tem desculpa pro que eu perguntei, né? Cadê meu bebê? Mas, Eles enfim. estão tão acostumados, Sim, né? e histórias engraçadas. Quando eu fui tirar o catéter também, o médico falou assim: você quer fazer dormindo ou acordado? Eu falei, vamos dormir, né? Aí durou 10 minutos. Só que pra mim parecia, com anestesia, parece que você dormiu 1000 anos, né? Aí eu acordei e falei assim, nossa, demorou, né? Ele 10 minutos. Eu falei, que vergonha, não devia nem ter tomado anestesia. Dava pra ter feito, né? Sim. Porque o procedimento dá pra fazer anestesia local e, né? Sim. Mas enfim, essas histórias de anestesia são De maravilhosas. anestesia, eu tinha a sensação, ao invés de ser demorou, é tipo, nossa, mas já? Aí, tipo, 9 horas. Mas já A única que eu fiquei mais constrangida foi pra retirar o permicate. Porque pra colocar, acho que a anestesia foi um pouco mais forte, que eu não lembro o que eu falei. Não lembra? Não lembro de nada. Mas pra retirar o permicate, só tava eu e o médico. Eu falei tanta bobagem pra ele, que depois eu falei assim, gente, como esse homem aguentou? E eu lembro, assim, mais ou menos... Eu falei Pior sobre é lembrar casamento, isso, né? sobre um monte de coisa que... Eu falei, nossa, eu nem sou Nossa. casada. A gente dá muito trabalho pros médicos nessa hora, né? Endoscopia é melhor. Que Ai, eu acordei, eu falei, quero todo dia, que maravilhoso. Ai, gente, que perigo! É. Não pode! Nossa, eu lembro que no transplante também eu morro de medo de... Eu tenho, como que chama? Paralisia do sono. Que é aquela Nossa. sensação de você acordar, mas a mente acordou, mas o corpo não. Enfim, péssimo, né? E geralmente tá muito associado ao estresse, no meu caso, né? Então, quando eu fui transplantar, eu falei assim pro médico, eu falei assim, eu tenho paralisia do sono, você taca anestesia aí... Se você vê que eu vou acordar, você taca... Que eu não quero acordar com o tubo na boca, né? Aí eu lembro que na hora que chegou o momento da cirurgia, eu ficava assim, ó.
não dormi ainda. Tipo, Aham. não dormi ainda pra ninguém Mas começar a a gente cirurgia. tá falando brincando, mas é Sim. importante falar que assim, né? Chega a Malu, profissional da saúde. Que assim, é seguro. É seguro. Né? Cada pessoa tem uma dose certa, Sim. anestesista tem Tamanho, competência peso. pra fazer essa questão de qual anestesia, porque existe vários tipos, tem a geral, tem a combinada, tem a local, tem duplex, enfim. E aí é seguro, gente, não precisa ficar tipo, Sim, ai, vai acontecer isso, a gente claro fica que com a gente tá medo. dando risada Sim. das desgraças da vida, das né? nossas palhaçadas. Exatamente. Mas a anestesia do transplante, dentro do centro cirúrgico, eu fiquei sabendo que eu fiz uma oração. Ah, é? Fiz uma oração de agradecimento pra equipe. Não lembro. A enfermeira que me falou, quando eu saí da UTI, que ela voltou pro quarto, ela falou, eu lembro de você. Eu tava na sua cirurgia. Eu falei, que legal. Ela falou assim, você fez um agradecimento tão lindo pra equipe. Eu falei, Ai, que legal. que legal. Olha Ela só. falou, Ai, eu que- lembro. Mas eu disso, assim, não lembro Não lembra nada. Nenhum resíduo, nada. Mas, Eu assim, não lembro eu também. acho que pelo fato, né, do meu médico ter ficado emocionado, ter falado do milagre, então ficou tudo isso que você falou, Ficou na né? cabeça, Ficou né? muito na cabeça, porque ele aham. deixou bem claro que tinha acontecido Sim. um milagre. Então, por que não agradecer É. do milagre no centro cirúrgico, né? Eu lembro que Mas no meu eu não lembro transplante. Não lembra nada. Nada. Eu lembro que Nada. no meu transplante o médico falou assim: que música você quer ouvir? Eu falei, música? E ele encostado assim na mesa, né? Aí eu falei assim: não sei, não vim pensando numa música pra ouvir. Ele, só não pode sertanejo. Aí eu falei assim. Tá bom, daí ele falou, eu vou colocar Maroon 5. Eu falei, tá bom. Aí começou a tocar a música do Maroon 5 e eu fui, né? Tá deitada lá e tal. Daí eu falei também, gente, vamos com Deus, né? Mas eu quero voltar, né? Vamos com Deus, a gente vai e volta. E aí eu, enfim, acordei já com a barriga, mostrando a barriga pra minha mãe, episódio de transplante passando. Mas graças a Deus deu tudo certo. E nós estamos aqui hoje, né? É. Porque a irmã da Vani disse sim, salvou a vida dela. E duas pessoas que a gente não conhece, duas famílias doadoras, também disseram sim e também salvaram nossas vidas, né? Sim, exatamente. Mas eu quero falar, tem um quadro aqui nesse podcast que a gente fala sobre um assunto que não é tão divertido e tão legal assim, mas é importante a gente trazer a visibilidade também. Então, quem assiste a gente já sabe que o nosso quadro é Citomegalovírus, você não precisa ter para saber. Por quê? Muitos transplantados acabam tendo o vírus para saber o que é, né? E é uma coisa que é mais comum até do que a gente imagina, né? Então, eu quero saber as experiências de vocês com relação ao vírus, como que foi, você teve, foi um desafio depois do transplante, foi logo depois, para vocês duas. Tá. Bom, a gente abrevia pra CMV, acho mais fácil de Isso, falar CMV. CMV pra não ficar, né? Como eu sou profissional de saúde, então eu já tinha conhecimento do que poderia acontecer de ativar. Porque geralmente a pessoa, ou ela já teve contato, né? Que é um vírus Que é muito comum. Sim, é muito comum. E às vezes você pode ter tido e achado que era uma gripe. Não tem nada de preocupação. Só que quando você é imunossuprimido, né? Que a gente precisa imunossuprimir para poder receber o transplante, pode ativar algumas infecções. E o CMV é bem comum. Então, como eu já tinha aquela informação, não foi um susto para mim saber que eu poderia ter. Quando eu cheguei para receber o transplante, eles já me falaram, eles já tinham feito um exame e falaram, você já teve CMV, então pode ser que ative depois da imunossupressão. Então eu já estava preparada para aquilo, né? É diferente de quem não tem essa informação, né? E aí eu transplantei, depois de um tempo eu já tinha tido alta. Então, a gente vai fazendo vários exames. Depois que vai para casa, tem que voltar com uma frequência muito alta no começo do transplante, né? Recente. E aí, onde eu transplantei, eles faziam o exame para saber se tinha ativado o CMV. Então, já tinha as cópias, né? Que a gente fala que são as cópias. Abriu as cópias. Abriu as cópias. E aí, a gente já sabia. Então, eu não tive sintomas, né? Descobriu pelo exame. Descobri pelo exame. E aí, era perto do Natal, aquela coisa. Delícia, a gente transplanta, quer viver, aí tem que voltar pro hospital. Ou então fazer a medicação via oral, enfim. Tem que voltar pro hospital, aquela coisa. E eu chorava, que assim, eu não sabia porque a médica me ligou um dia, né? Ela falou assim, olha, eu vi que seu exame tá, acho que vai ter que voltar pra cá, né? E um dia antes eu tinha assistido filme com meu irmão, aí fica aquela coisa, queria tanto estar aqui, aí deu um sofrimento, gente, mas é normal. Faz Mas, parte, faz parte do processo, né? E aí eu voltei pro hospital,
eu tomei um medicamento na veia, no hospital, mas eu tive muita sorte deles pedirem, que eles fizeram um pedido no hospital para conseguir a doação pelo SUS mesmo, e eu consegui, para terminar o meu tratamento Em casa. por comprimido, né, em casa. E aí foi tranquilo, assim. Às vezes pode dar diarreia, que é um sintoma normal. Então, pra mim, não foi nada muito grave, assim, né? Muito assustador no processo, não. E depois não ativou mais? Ativou. Depois ativou de novo. Ai, meu Deus. Você fica ansioso, né? Depois ativou. Só que aí eu fiz de novo o tratamento medicamentoso. Eu consegui uma doação, né? Uhum. Por causa do Instagram, inclusive. Da doutora Ju, não sei, não pode, mas enfim. Às vezes a gente quer falar. Enfim, eu quero agradecer. Mas enfim, eu consegui uma doação. E aí, fiz o tratamento. Mesmo assim, não baixava. Aí eles mudaram a questão do imunossupressor. Fizeram ali. Aí deu certo. Aí deu certo. Aí depois deu certo. Mas assim, de sintomas não tive muito. Entendo. É mesmo pelos exames. Uhum. E você, Vani, como foi? Só para complementar, a Malu falou, é que o primeiro ano é um ano de adaptação, né? Que às vezes eu falo. Às vezes as pessoas têm medo, falam, teve muita intercorrência, mas é um ano de adaptação, porque a gente, né, recebeu um órgão novo, então assim, né, tudo muito novo, tudo muito... Falei muito isso pra Malu. Falei, vai tudo muito passar. vai passar. É o primeiro Então, ano, assim, vai passar. Isso eu já Falei? sabia, porque assim, o primeiro ano sempre um pouco mais desafiador, porque é um ano de adaptação, né? Adaptação de medicamentos, de vida nova. O corpo muda, né? Ele começa a Exato. trabalhar de uma forma diferente. Quanto mais tempo de hemodiálise, mais difícil ainda, Nossa, né? sim. É a adaptação. Porque você Tem que voltar a aprender a fazer volta xixi. pra Você aprender teve a que fazer aprender. Nossa, sim. Porque você tirou os dois rins. Exato. Aprender a voltar Você não a fazer tinha xixi, né? Então, Nossa. assim, é uma adaptação que as pessoas precisam ter ciência de que realmente é uma adaptação. No meu caso, como eu já estava sendo acompanhada, né, pelo hospital antes do transplante, então eles fizeram exames antes. Na sua irmã Tanto na também. minha irmã e em mim. Eu não tinha tido contato ainda, minha irmã tinha. É. Então, assim, eu sabia tudo o que ia acontecer no meu transplante, qual o rim dela que ia tirar, onde que ia receber. Então, assim, eu tive um suporte muito bom. Então, eles já tinham me alertado, já tinham me falado que existia esse vírus e que era um contato, né? E que provavelmente, como eu estava recebendo o rim da minha irmã, provavelmente eu iria ativar ele. Então, eles iam monitorar. E assim, além da gente ser imunossuprimido, que é o normal de todo transplantado, seja de qualquer órgão, eu ainda era desensibilizada. Né? Então, assim, o risco era maior. Tá. Então, eles deixavam muito claro, nós vamos evitar ao máximo qualquer internação sua. Né? Porque assim, para não sim, ter... não expor, né? Porque eu tive rotavírus no hospital. Nossa. Uma doença que nem existe mais por causa da desensibilização, né? Então, assim, eles não queriam correr o risco de me ver internada. Então, eu comecei... quando a gente conversou, né, eu falei, eu vou pesquisar nos meus exames. Eu fiz, no primeiro ano, 20 exames de CMV. É verdade, você mandou 20 exames. 20 exames eu fiz no total. Então, eu já saí do hospital fazendo exames de CMV. Então, quando abri as cópias, a primeira vez que abriu a cópia, eu já fiz tratamento via oral. Tem lugar que eles já fazem o tratamento mesmo sem ter cópia. É o profilático. Profilático. Né? A doação em vida tem lugar que você faz, né? Vai fazendo. Então, assim, eu já saí do hospital já fazendo exames. A primeira vez que abriu cópias, é muito baixo considerado por algumas pessoas, abriu com 5 mil. É pouco. Que é pouco. E eu já Sim. fiz e olha só como que são Já as fez o coisas. tratamento, né? Já fizeram o tratamento via oral de 3 dias. Mas você falou, a primeira vez que abriu quantas vezes mais? Mais 2. Ai, Aí que foi chato. uma que foi 35 mil chato. cópias, que aí foi o tratamento de 15 dias que eu fiz. Tá. Só que eu não tive sintomas, mas só que como eles já sabiam que eu teria o risco de ativar, então eles fizeram... Fazia sempre exame. Fazia exames. Aí durante um ano eu fiz, mas abriram 3 vezes. Aí só uma que eu fiz tratamento de 15 dias, mas eu não tive nada. Foi tranquilo. Tranquilo. Eu só Depois fiquei nunca mais teve sabendo- também. Não. Foram Tá. só essas 3 vezes. E aí, só que eles continuaram fazendo até realmente, assim, eles terem certeza que passou. Foi no primeiro ano. E aí, quando eu tive intercorrências de casos de diarreia, né? Por outros motivos, que eu descobri nesse decorrer da minha vida que eu tenho colite, né? Tá.
uma coisa comum para transplantado, no meu caso. A gente não cansa de ter diagnóstico. Não cansa. Mas, assim, no meu caso é porque, assim, não somente parte de outras intercorrências mesmo. Então, aí eles fazem o exame, né, para poder ter certeza, porque pode acontecer de passar alguns anos e voltar a ativar, mas eu nunca mais. Foram só E não vai ser. Não, Não, pelo amor de Deus. Não, todo paciente que passa aqui, né, todas as pessoas que passam aqui, que não são pacientes, são pessoas com histórias inspiradoras, Exato. contam pra gente como foi, né, essa parte do citomegalovírus. Inclusive, você que tá assistindo esse episódio, eu sempre gosto de lembrar, se você quer saber um pouco mais a parte técnica do CMV, o segundo episódio dessa temporada com a doutora Tamires, ela explica um pouco mais sobre o CMV, por que ele acomete tantas pessoas transplantadas, então você pode tirar suas dúvidas nesse episódio. Ou colocar suas dúvidas aqui, se você tiver, também nos comentários, que depois a gente responde. Meninas, que alegria ter vocês aqui. Mas já? Ai, mas já, triste, né? Passou rápido, olha. 1 hora agora, exatamente. Mas, enfim, foi muito gostoso o papo, ouvir as histórias de vocês, poder mostrar pro mundo, dar visibilidade para as pessoas transplantadas, para doação em vida, né? Pra doação também de doador falecido, que é a minha e da Malu. E eu espero que, enfim, vocês voltem em outras temporadas para contar mais histórias também pra gente. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer poder estar aqui com vocês, né? Conhecer pessoalmente. Verdade. Só se conheciam pelo Instagram. Sim. Ah, que poder legal. defender essa causa, dar visibilidade, tanto para o transplante, hemodiálise, adoção de órgãos, porque existem muitas pessoas que estão esperando, muitas pessoas que passam e que estão, assim, silenciosas, às vezes, né? Não tem seus direitos todos garantidos e a gente luta por isso. Então, eu queria deixar um recado para quem está esperando por esse momento. Pode olhar para a câmera lá. Tenha paciência, que tente viver um dia de cada vez, se apegue naquilo que faz sentido, né? Porque não é para romantizar, a gente sabe que é desafiador, mas a gente tem a escolha de conseguir tornar um momento mais leve para conseguir ter uma vida melhor, né? Então, se apegar nessas coisas que fazem sentido, né? Para que esse momento chegue logo e você tenha essa chance, assim como a gente teve. E para você que pode ser um doador, né? Que não tem nenhum diagnóstico crônico como o nosso. Para você que sentiu, né? Como isso fez a diferença na minha vida, na vida da Vani, da Gi. Percebe que beber um copo d'água é tão simples, mas é algo que a gente foi privada de fazer, né? Então, se declare como doador de órgãos, converse com a sua família e seja a segunda chance de alguém. Ai, que linda! Vani, quer deixar um recadinho também? Bem, primeiro quero agradecer muito o convite. Me sinto, assim, honrada de fazer parte dessa primeira temporada. Parabéns, tá maravilhoso. Obrigada. Lindo, lindo, lindo que você continue passando isso. Que você continue trabalhando com a Deixe Vivo. Que você continue passando essa imagem linda, maravilhosa que você é. Que você tem uma energia incrível, incrível. Obrigada Parabéns mesmo. Malu, foi uma honra fazer parte desse quadro com você. Foi um prazer te conhecer de verdade, assim, sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. Parabéns também, espero que você continue incentivando várias outras pessoas. Eu sei que eu sou um pouco elétrica, um pouco enérgica. Aqui todas somos. Somos. Mas eu quero deixar de recado que ontem eu estava conversando, né, com algumas jovens. E você começou falando, né, sobre a questão de ser guerreira, que assim, nós, pessoas transplantadas, não queremos nem a situação de vítimas e nem a situação de guerreiro. Nós queremos ter a vida normal de uma pessoa normal, né? E assim, quando nós estamos num diagnóstico, passando por hemodiálise ou esperando um coração, um pulmão, não importa, né, qual o órgão que a pessoa esteja esperando, às vezes a vida para, né, por um momento, para poder cuidar da saúde, priorizar a saúde. Mas a gente pode deixar a situação de uma maneira mais leve, fazer um curso, priorizar algumas outras situações, deixar a vida mais leve e bem-estar, que a gente também não pode esquecer, né? Eu fiz esses dias uma postagem sobre isso, né? Dicas de bem-estar para quem está na fase de hemodiálise. É isso, não tentar ao máximo, né? Não fazer com que aquilo se torne o alvo principal da sua vida.
né? A gente depende da máquina para sobreviver, sim, né? A gente depende daquela situação para continuar a viver, mas a gente precisa priorizar, né? A família, os estudos, o trabalho, tentar pelo menos, né? Com bom humor, que a gente não pode deixar também, né? Mas nós somos pessoas, nós somos seres humanos, nós não queremos o lugar de vítima e nós não queremos o lugar de guerreira. Né? Nós só queremos ter os mesmos direitos que todo mundo, que é trabalhar, estudar e continuar a viver. E lembrando, gente, quando a gente fala sobre doação de órgãos, nós não estamos falando sobre morte, nós estamos falando sobre continuidade de vida. Quando, a partir do momento que você se declara um doador de órgãos, você vai dar a oportunidade de continuidade de vida de uma outra pessoa, como a Gi, que está aqui nesse projeto lindo, maravilhoso, da Malu, que está falando sobre o Instagram. Eu passei 7 anos na lista, eu olhava o meu cadastro lá para ver que lugar que eu estava. Graças a Deus eu tive minha irmã, mas eu passei por essa situação de estar na lista, né? Que é uma situação que a gente não deseja para ninguém. Então pense nisso, você não está falando sobre morte, você está falando sobre vida, sempre vida. Maravilhoso, gente, que recados lindos, muito, muito obrigada mesmo. Eu também quero agradecer você que assistiu mais um episódio. Eu não canso de dizer que nós estamos aqui hoje porque uma família disse sim para doação de órgãos, salvou nossas vidas. A Vani, né, ouviu o sim da irmã dela, eu e a Malu ouvimos o sim de uma família que a gente não conhecia, mas estamos aqui hoje por conta disso. Então, se o seu desejo é ser doador, avise sua família da sua vontade e eles serão a sua voz quando for o momento certo. Então é isso, muito, muito, muito obrigada e nos vemos nos próximos. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Takeda. Essa primeira temporada, Histórias de Transplante, certo? Então é isso. Tchau, gente. Valeu.